Sejam bem-vindos de volta à Sintonia Brewster com Sara Araújo. Ela, que é natural de Salvador, Bahia, formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino em Bauru, servidora pública na área de execução penal, acadêmica de ciências sociais e sommelier de cerveja. Nessa segunda parte do episódio 3, você encontrará temas importantíssimos, harmonização de cerveja, comida e literatura, além de um recado especial para finalizar. E se você perdeu o início deste episódio, não se preocupe. É só voltar para a publicação anterior a essa e dar o play. Mas, caso queira continuar daqui, sem problemas também. Tenha um ótimo retorno e aproveite! Gostaria de falar com você, né, para esse lado da harmonização que você faz, tanto com comidas quanto com literatura, que eu acho maravilhoso, fico muito encantada. Queria que você comentasse. Tem alguma harmonização de bate-pronto que você lembra, assim, que você gosta muito, para me falar? E ia questionar também sobre, ainda numa pauta do racismo, se você já sofreu dentro do mercado cervejeiro em si, porque, óbvio, o racismo ele tá em todos os mercados, em tudo, mas falando dentro do mercado cervejeiro, se você já sofreu racismo diretamente de mulheres lá, e como que a gente poderia, como que você vê a criação de mais oportunidades e portas para as mulheres negras entrarem no mercado cervejeiro? Vamos lá. Vou falar primeiro sobre essa questão racial, né? Aquele racismo vindo de outras mulheres, depois a gente vai lá para as harmonizações e tal. Enfim, já sofri, isso é comum, inclusive, porque, como eu disse para você, nós somos socializados dentro dessa estrutura racista, todos nós, né? E as pessoas negras que sofrem a violência, elas sentem de uma forma muito direta. As pessoas não negras, que são as que cometem o racismo, está tão naturalizado que elas nem se veem nesse lugar. E quando a gente aponta, as pessoas ficam ofendidas, né? Isso já aconteceu, não foi uma, né? Foram algumas vezes, de pessoas, inclusive, que se colocam no campo do antirracismo, fala que são feministas e tal, porque as pessoas conseguem fazer a separação, né? Eu sou feminista, não, feminismo é uma coisa, racismo é outra, etc, etc, não vê essas intersecções, né? Acha que eu só posso falar sobre racismo, aí já nega o meu gênero enquanto mulher, né? Tem gente que fala assim, você pode falar de racismo. Mas eu falei, eu não posso falar sobre feminismo? Aí eu trago aquela clássica pergunta, e eu não sou uma mulher? Né? Claro! Então, óbvio. eu tô sempre... E é isso, de estar sempre fazendo esses questionamentos, esses apontamentos, as pessoas se ofendem, né? E quando eu comento com elas, eu comento com elas, eu não comento com a comunidade inteira. Até para não causar, né? Porque a gente sabe que a coisa giganta. Só que aí, ao invés de ficar grata, agradecida por ser, né? Fala assim, olha, não tinha percebido, vou, né, mudar, né? Não vou cometer mais. Sim. Não sabia que era assim, não vou fazer mais. A pessoa fica com raiva de você. Então, agressiva. O que eu tenho feito quando isso acontece? Eu tenho um grupo de mulheres pretas que a gente se acolhe, né? Eu compartilho com elas, né? E aí, se precisar dar uma resposta, a gente faz uma resposta coletiva. Nem que seja eu sendo a porta-voz, mas são essas mulheres todas fazendo parte desse processo. E quando acontece, eu levo para essas pessoas a situação. Porque, às vezes, quando a gente está dentro do problema, pode ser que a gente veja ele maior do que é, né? Ou veja de outras cores, né? E aí eu sento, levo para essas pessoas, falo, não, aí as pessoas veem mais camadas daquilo que eu nem tinha imaginado. Aí, né? Ou então as pessoas identificam a situação e falam para mim, você viu o que fizeram com você? Porque você viu a fala de tal pessoa enquanto você estava falando? Você viu como aquela pessoa se comportou com você? E a pessoa vem cobrar, sabe? Já vieram várias mulheres pretas cobrar. Porque como a gente vivencia... De você não ter respondido. Porque às vezes você está tão no calor da fala que você não percebe, mas quem está atentamente ouvindo percebe e vem falar. Sim. Então, quando a gente vai, por exemplo, se acontecer com você e eu for falar com você em box, não é que eu estou te atacando diretamente, estou atacando o problema. Nossa, jamais. É o problema. Jamais. E não você, Bianca, pessoa física, mas o problema.
né? Porque aquilo pode vir ter desdobramentos. E é bom para você. Eu tenho um amigo que é um consultor na área das relações étnico-raciais, ele mora na Inglaterra e trabalha com isso há 8 anos. E ele fala o seguinte, né? Quando ele chega para trazer esses apontamentos, assim, em box, e aí quando a pessoa vem brava, resistente e tal, primeira coisa, aí eu não sou racista, né? Eu acho que a primeira coisa não é se colocar nesse campo. Falar assim, Claro que não. eu reproduzi, né? Porque pessoas negras reproduzem racismo, elas não. Porque racismo é uma estrutura de poder. A pessoa negra, a pessoa LGBT, a pessoa indígena, dentro da estrutura que a gente tem hoje no Brasil, são pessoas que não têm poder. Então, ela não pode praticar determinadas coisas, mas ela pode reproduzir. E aí, quando a gente está falando, às vezes, para a pessoa já vem nesse guarda-chuva de defesa, né? E, enfim, ergue um muro, ou ficam bravos. E esse meu amigo fala assim: olha, você está tendo uma aula gratuita. Se eu fosse você, agradeceria, porque eu tive que pagar para me qualificar, e você está tendo uma aula grátis e está sendo mal agradecido, mal agradecida. E a pessoa não se toca disso, sabe? Não se toca. Mas isso é muito comum. Mas e é isso. Em relação a se eu já sofri, né, racismo por parte de mulheres, sim, né, do meio, Dentro sim. da indústria cervejeira, você sente ou não tem muita distinção entre homens e mulheres, assim? Porque nós, como mulheres, já sofremos né, a opressão, a misoginia que já existe, né? Sim. E aí, somada ao racismo de mulheres, né, brancas, você sente que ainda é majoritariamente homem que comete as duas coisas? Ou tá tudo misturado? Eu não consigo fazer a distinção, né? Eu sinto a invisibilização ou a tentativa de apagamento. Eu vejo, principalmente, quando você não segue o roteiro que a pessoa imaginou para que você seguisse, né? Porque tem isso também. Você tem que se colocar na caixinha que a pessoa quer que você se comporte de determinadas maneiras. E é isso que pesa. Olha, Bianca, não tem uma coisa. A pior ressignificação do racismo é a pessoa dizer para você: olha, você tem que falar sobre essas questões com amor. Você tem que aprender a ensinar, você tem que ser mais amorosa. Você tem que. Não é assim que se fala. Sabe, você tem que pôr doçura na sua voz, você tem um manual de como uma pessoa preta que sofre racismo tem que se comportar, vindo de pessoas que pertencem ao grupo que oprime essas mulheres. Então, exatamente, a pessoa não percebe o quanto isso é violento, né? É pedir para ser tolerante com a intolerância, para mim isso não existe. Exatamente. Pensa, só fazendo uma analogia, né? Eu gosto de fazer uma analogia, eu que sou da área do direito, que estou aqui nessa situação. Você é vítima de um crime, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, você sofreu, vou colocar um roubo, nem vou para os crimes que conecta diretamente com a nossa condição de mulher, né? Que são pesadíssimos. A gente está aqui em março, não é legal trazer isso à memória. Mas tá lá, foi um roubo praticado, né, com ameaça, né, com violência e grave ameaça. E aí, tudo bem, você pode perdoar a pessoa que praticou a violência contra você. Você até pode, mas isso não é uma condição. Então você vai chegar lá, alguém vai falar assim: perdoa fulano, desculpa fulano que te atacou, que te violentou, etc. Né? Ou então, acha um jeitinho de falar com ele, seja mais amorosa, quem sabe ele não te assalte da próxima vez. Né? É assim que você faz? Não é. Porque, assim, como o racismo é um crime perfeito, porque, assim, ele está mais ligado na desumanização das pessoas, é um crime que não vai deixar marcas físicas, mas deixa marcas indeléveis na sua constituição, no seu corpo, na sua psique e na sua alma. Então, a gente fala que é o crime perfeito, que só a vítima vê, às vezes. Né? Então, as pessoas se sentem autorizadas a ser, e quando elas são questionadas pela prática, elas se defendem. Mas eu também sofro opressão, eu também sofro opressão do patriarcado, né? Olha, a gente tem que dar as mãos. É uma comparação que não existe. Não existe. Tem que dar as mãos, nós temos que dar as mãos e nos unir.
é uma sororidade que pede às mulheres negras que não cabe, porque, como diz a Carla Cotirene, nós Concordo. estamos em avenidas, por mais que essa intersecção de gênero nos atinja, a nossa condição é totalmente diferente e ela não é olhada, e infelizmente a gente não parte de pontos iguais e estamos em avenidas diferentes. Para que estejamos em avenidas iguais, né, e partamos do mesmo ponto, a gente vai ter que estar na mesma condição. E a mulher negra na sociedade, ela não está. Então, é muito injusto pedir, né, que a gente module a nossa voz, a nossa postura, pedir isso para alguém que é violentado 24 horas, Nossa. né? É extremamente violento. Extremamente injusto. Mas, enfim, agora partindo para a questão da harmonização, né? Eu já digo para você, né? É o que eu digo para todo mundo, né? Que eu não sou especialista em harmonização, porque eu não fiz um curso de especialização em harmonização. Eu fiz o curso de sommelier, que dentro da sua grade traz a matéria harmonização. Eu sou bastante curiosa, gosto de fazer as minhas experimentações. Eu estudo o rótulo, a cerveja, estudo o alimento que eu estou fazendo para ver se existem linhas harmônicas, para ver se há alinhamento, faço as minhas experimentações e faço as minhas harmonizações. Geralmente dá muito certo, né? Mas assim, né? Você perguntou se tem um coringa. Eu não tenho, assim, um coringa, mas eu vou nos clássicos que eu gosto muito, por exemplo, adoro as portas com sorvete de creme, eu gosto muito de fazer brigadeiro de café, né, para harmonizar. Eu gosto delícia. muito de fazer brigadeiro branco com chocolate branco para harmonizar. Outra que eu gosto muito de fazer eu gosto muito de doce, né? De fazer doce, mais que comer, mas eu gosto de fazer. Fazer mousses, tipo maracujá, de limão, para harmonizar com IPA, que tem notas. Não, as IPAs que tem notas de frutas amarelas, né? Que tem limão, não as IPAs que sejam mais resinosas. Essas eu gosto de harmonizar mais com, por exemplo, um cogumelo, né? Fica uma delícia, inclusive, um risoto de cogumelos, né? Com uma IPA que tem notas um pouco mais amadeirada, mais resinosa, mais com notas aí de, né? Puxando aí para o terroso, que o cogumelo tem mais que ele tem umami, ele também tem essa pegada terrosa, né? Então a gente vai indo por esse lado. Como que você pensa as harmonizações de literatura no meio desses dois, da comida com a cerveja? Então, geralmente, eu faço algumas harmonizações diretamente ligadas aos livros, né? Então, às vezes eu pego um estilo de cerveja que tem a ver com aquela construção literária, sabe? Se tem uma construção mais punk, mais pesada, eu vou para uma cerveja também que se alinhe, né? Porque assim, a gente tem que pensar, a gente tem que falar de linhas harmônicas. Eu aprendi isso com o professor Rodrigo Savamura, que traz isso muito bem, né? O equilíbrio, né? E também a gente precisa ter o equilíbrio de forças. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma cerveja leve e harmonizar com uma leitura pesada, falar que é harmonização com a leitura pesada, porque não vai harmonizar. Você pode querer suavizar a sua leitura, mas não vai harmonizar. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma leitura mais flat, mais leve, eu vou pegar uma cerveja mais leve. Se eu vou pegar uma cerveja mais pesada, eu vou também pegar uma cerveja mais pesada, com teor alcoólico maior. Por exemplo, eu vou ler O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é um livro pancadíssimo. Se eu for fazer uma harmonização com esse livro, eu vou querer cervejas que ou sejam bastante ácidas ou sejam amargas. Não tem doçura ali. Então, não dá. Gostei. Faz todo sentido. Então, eu trago questões assim. Às vezes, eu coloco um livro ali junto com o prato e com a cerveja, mas não estou trazendo uma linha harmônica. Às vezes, é só uma provocação. Né? Às vezes, a pessoa pega a provocaçãozinha que está ali. Né? Alguma coisa que eu vi aí no mercado, que eu não posso colocar a boca no trombone, porque você sabe que dá problema. Ai, Sara, Aí eu não coloco queria o que você livro, sentisse isso, sabia? coloco o Nossa, não queria. livro. Porque acontece muitas coisas nos bastidores que infelizmente a gente não pode contar, né? Não pode falar, mas acontece que não são legais.
Aí Sim. aconteceu, eu já coloco o livro, coloco sabe aquelas alfinetadinhas ali, que a pessoa pega legal, viu? E pega bem. Então tem essa questão também. Ótimo. É, eu sou muito machadiana, né? Aliás, faço uma retificação aqui. Eu sou muito Lima Barreto. Lima Barreto, que era muito irônico. Uma Machado barreira. também era, mas eu sou muito Uhum. apaixonada pelo Lima. Então eu gosto de trazer essas coisas. E assim, a cerveja, ela te dá tantos lugares, né? Ela te leva para tantos lugares, te tira do lugar comum. A cerveja artesanal, ela tem esse lugar, né? Ela tem muitos roteiros. Você pode caminhar por muitos caminhos através dela, né? E eu Nossa. gosto de trazer a leitura, a música, e leituras e músicas que dialogam com a minha história e com a história dos meus ancestrais, mas eu digo para você o porquê. Ontem eu li pela terceira vez o livro da Chimamanda, né? O Perigo da História Única. Por que que acontece? A minha história e a história dos povos originários, eles não foram contados no livro de história. A história Não, contou, de né, fato. sobre o viés do colonizador e do vencedor, de maneira que coloca a nossa condição de uma forma muito subalterna. E aí as pessoas têm esse olhar de que somos pessoas indolentes, preguiçosas, pessoas que não se esforçam. Na verdade, é totalmente o inverso. Então, eu pego esses livros que traz esses autores e essas autoras negras, né, e pertencentes aos povos originários, né? Por exemplo, coloquei lá um livro do Ailton Krenak, que vai falar, né, O Amanhã Não Está à Venda. E tem muita gente, tudo bem que agora ele ficou conhecido por conta do YouTube, etc., mas até pouco tempo atrás ninguém sabia quem era o Ailton Krenak, que foi um Uhum. dos maiores parlamentares que esse país gerou, que é um cara, né, que se movimentou de forma absurda para colocar as pessoas pertencentes aos povos originários numa condição de humanidade. Eu até me arrepio, eu tenho um amor profundo por ele. Eliane Potiguara, né? Quem ouviu falar uma das maiores vozes do mundo e é brasileira, uma mulher pertencente aos povos originários que viajou diversos países e denunciou o Brasil em diversos lugares, né? Mostrando esse desprezo pela condição da mulher pertencente aos povos originários, mulheres minorizadas. Então, a gente tem tantas vozes que estão invisibilizadas, aí o que, que eu faço na minha página? Né? Eu trago a cerveja para contar essa história, que nem sempre eu estou harmonizando, tá? Às vezes só quero contar a história dessas mulheres, Sim, dessas pessoas, dessas vozes que foram invisibilizadas, e assim a cerveja, ela chama atenção, né? sim. Então, é uma forma de eu chamar a atenção de pessoas que não viriam para a minha página ouvir a minha Principalmente dos história, opressores, né? né? Porque é majoritariamente masculina e branca. Falando Por- nisso, esses dias eu me emocionei, você não sabe, né? O Maurício, ele é um médico, e ele é um cara, ele tá na minha página, nos seguidores. Ele é um cara que tem até ele fez um pub dentro da casa dele, assim, no subsolo, assim, tem tudo lá de cerveja. E Gente, que ele é legal. médico tal, e ele acredita na ciência, graças às deusas. Usem máscara, passem álcool gel, façam Vacina! isolamento se precisar, tomem vacina. Ele é dessa corrente. E Uhum. eu postei, né, falando sobre a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista brasileira. Era uma mulher negra, maranhense. E ela foi a primeira pessoa a escrever um romance no Brasil. E aí tem Nossa. o primeiro romance dela chama Úrsula. E vai contar, né, enfim. E é a primeira vez que uma mulher negra tem uma personagem negra que vai falar por ela mesma, né? Que é a Susana. Nossa. E aí ele falou para mim, eu vou comprar. E não é, ele comprou o livro, depois veio dar o feedback. Aí teve um outro rapaz que comprou o livro da Jaridia Arraes, Heroínas Negras e 15 Cordéis, Heroínas Negras Brasileiras Uhum. e 15 Cordéis, e veio falar, olha, eu comprei o livro, tô lendo, né? Maravilhoso, Porque tem várias. viu tudo, são suas indicações, né? Exato, várias Eu, pessoas veio eu falar. fiquei viajando no seu Instagram, assim, por horas, ontem, hoje, porque eu nunca tinha olhado ele inteiro, né? E tem publicações sensacionais ali. A maioria são livros, mas também tem de músicas, né? Então, assim, Sim,
Nossa, E assim, eu é fiz muito essa gostoso. escolha de contar trazer essas mulheres, esses homens, é por conta disso que eu te falei, dessa invisibilidade que a gente chama, tem um termo que é um conceito chamado epistemicídio, né? Que a Sueli Carneiro trabalha muito bem na dissertação de doutorado dela. E assim, eu sou muito fã da Conceição Evaristo. Na Flip de 2017, eu tive a oportunidade de conhecê-la, conversei com ela, fomos tomar cerveja juntas. Ai, ela é da cerveja Nossa, que também. legal. E talvez ela nem vá lembrar de mim, mas isso eu nunca esqueço, está gravado, literalmente eu tenho vídeo sobre isso. E aí ela fala, eu pergunto para ela, né, o que a gente tem que fazer, né, para romper essa bolha. E ela fala, espaço não vão nos dar, né? É a gente que vai ter que criar, é a gente que vai ter que abrir as frestas, porque infelizmente sempre foi assim. Então, você vai encontrar um jeito de contar a história. Então, essa página é isso, né? Uhum, É um uhum. pouco para trazer a lembrança, fazer as provocações. Eu vejo que tem dado Ai, sim, resultado em alguns lugares. sim. E a Rosa Parks chegou um dia que ela não cedeu o lugar, ela não se levantou. Então, essa página é um pouco isso, né? Uhum. Dizer, chega, eu posso falar, tudo bem que é só uma página de Instagram, mas acabo me Não, conectando. mas ela é ouvida, ela é vista. Você está se conectando exatamente com Eu acabo pessoas. me conectando com muitas pessoas. Tem um amigo meu que estava fazendo, fez a métrica dela, né? Eu nem sei como, eu não sou ligada nessas coisas de ver alcance, etc. Mas ele fala que essa página é muito movimentada, tem bastante alcance. Ai, que Aí ótimo. eu falei, uau, ele falou assim, é sério, sua página é muito movimentada, né? Ela chega em muitas pessoas. Então, eu fiquei muito feliz de saber isso, né? Que a mensagem tá chegando aos corações das pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam bravas e tal, mas tem Ai, muitas pessoas Sara, que. eu sinto muito, assim, nossa, de coração, não gostaria, não queria. Se eu tivesse o poder de tirar toda essa dor e todas essas pessoas que te ofendem ainda, sabe? Falam tantas essas besteiras, nossa, eu tiraria se eu pudesse. Eu lamento assim, te peço Eu desculpas. vou falar uma coisa para você, Bianca. É tão real assim que esse papel pode parecer que não, mas tem um papel educativo. O tanto de pessoas que vê o que eu posto, a cerveja eu faço com muito cuidado, né? Porque eu acho que a gente está trabalhando com bebida, falando de bebida, a gente tem que falar com muita moderação, Sim, muito cuidado, sim, né? A gente sabe dos problemas que o álcool pode trazer, né? Tem gente que tem sim, problemas sim. sérios com o álcool, então sempre traz essa questão de beber com moderação. Então, assim, às vezes eu faço um post de uma cerveja, né? E as pessoas falam onde eu posso comprar, quais sites. Eu vivo dando dicas. Eu falo Uhum. que consultorias, né? Não cobro nada por isso por enquanto, mas estou ali Ah, dando mas já poderia cobrar, né? para um monte de gente. E é muito legal. Uhum. Ontem mesmo, foi ontem, não, sábado, uma menina lá do Rio Grande do Sul, de uma cerveja que eu postei, se eu não me engano, foi comecinho de janeiro. Ela conseguiu comprar cerveja, ela postou e marcou, sabe? Então, tipo, 2 meses atrás que eu fiz o post, ela Que guardou, legal. salvou e mandando mensagem. E eu recebo isso direto, não é uma pessoa, duas, Maravilhoso. direto. Esses dias uma moça falou assim: olha, eu quero. Ah, inclusive eu lembrei agora. Vou até procurar lá e eu tô devendo isso para ela. Ela falou assim: olha, eu e minha namorada gostamos muito de cerveja, só que eu não entendo nada. Você poderia me dar umas dicas, escolher alguns rótulos, para a gente começar a beber e tal, e enfim, Uhum. experimentar? Então é isso. Outro dia também um outro casal, né, duas meninas também pedindo dicas, elas queriam montar o cardápio da semana e ao mercado e elas mandaram o cardápio delas e quais cervejas, porque elas queriam fazer, sabe, jantarzinhos, assim, porque está em Uhum. Ai, pandemia, né? que sensacional.
Sara, você poderia abrir uma consultoria disso daí. Estão Seria caminhando, estão maravilhoso. caminhando. Eu acho que vai ser o futuro. Não, é que as coisas, eu falo pra você, estão caminhando, que é real, estamos caminhando para isso. Sim. E assim, é muito bacana, né? As dicas de livro, as dicas de cerveja, as dicas de pratos, né? As pessoas, falando sobre pessoas com pessoas celíacas, falando, sabe, dessa questão. O ano passado fizemos uma live com uma pessoa maravilhosa que é celíaca para falar da condição da pessoa celíaca, dessas cervejas que estão aí no mercado sem glúten. Ela deu uma aula. Então, sabe, cerveja Nossa, sem tem muita álcool, coisa. Inclusive, a sem álcool, sem né? álcool. Realmente tá aumentando cada vez mais, né? Exato, eu fiz Acho umas ótimo. lives o ano passado com mulheres, pessoas diversas, e elas falando sobre elas, né? E a cerveja ali ao fundo, e a gente estava falando também sobre essa questão da moderação. Então é isso, eu fico muito feliz, sabe, de saber que a página, através da minha voz, né? Porque eu sou sozinha, né? Eu Você não está tenho sendo ouvida, patrocínio, né? E vista. eu não tenho outras pessoas para cuidar, sou eu sozinha, como eu tenho um trabalho regular, eu faço as coisas como eu posso, né? Eu não tenho roteiro, eu não fico fazendo. Nada que eu faça é com roteiro, né? Eu sou muito espontânea mesmo, não sigo roteiro. As coisas para mim tem que ser muito de verdade, tem que ser de verdade. Não gosto nada que seja programado e nem feito para te induzir, sabe? Eu quero que você acredite na minha verdade, porque é como eu tô aqui com você, tô nua na sua frente, literalmente. Literalmente não, tá, gente? Nós estamos vestidas. Pronto, né? Mas assim, eu tô despida no sentido que eu não tenho filtro nenhum, Sim, né? Tô falando, você tá me perguntando, eu tô te falando, né? Não fiquei programando nada. Na verdade, até você tinha um roteirinho e nós não seguimos ele, né? eu mandei, mas exatamente por isso, Né? porque Não eu vou nem acho que seguindo. todo mundo tem o direito de saber, né? Aham, E de falar o que quer também, né? sim, Por exemplo, sobre isso eu não gosto, não me sinto confortável. aham. Então eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade, porque você não é obrigada a nada, Sim, mas entendeu? para você ver, a gente está indo fluindo assim nossa conversa, então é isso. Inclusive, Sara, olha o horário, eu já tô tomando seu tempo demais, me desculpa. Mas eu vou só finalizar com uma última mensagem que eu gostaria que você deixasse aqui. Qual mensagem você deixaria para as mulheres, especialmente as mulheres negras, que estão ou que querem entrar no mercado dessa indústria cervejeira? Bom, o recado que eu quero deixar às mulheres negras, às mulheres trans, às mulheres pertencentes aos povos originários, que nós somos essa maioria minorizada, é que vou usar a frase da Conceição, né? Vamos criar nossos espaços, né? Porque eles não serão dados, né? Então a gente tem sim que ir atrás, onde tiver uma oportunidade, abraçar, ir atrás dos coletivos, se fortalecer, criar essa rede de proteção, esses que a gente chama de quilombo. Nós hoje temos, por exemplo, a Afroserva, que nasceu um coletivo e está aí já encaminhando para se tornar uma associação, que está aí vai vir com alguns projetos, né? Que o que a Afroserva pensou, né? E a gente vem verbalizando em reuniões, até com grandes empresas que nos chamam para conversar. Inclusive, eu estou vendo essas empresas já aplicando isso, né? O que nós conversamos em bastidores, vendo essas empresas colocando em prática, né? Ai, que bom, né? Eu fico feliz, né? Que bom que a gente está sendo ouvido, né? Tudo bem que não nos chamaram para participar do rolê, mas está colocando em prática isso que importa, que realmente abram portas para as pessoas, porque não adianta nada da formação, tá? Porque como eu disse a você, tem diversas pessoas formadas, mas que não estão no mercado de trabalho. Então não adianta nada dar formação às pessoas e não inseri-la, não absorver no mercado de trabalho. Exatamente. Eu tenho um caso de uma sommelier negra que foi formada, ela ganhou uma bolsa, foi formada, trabalhava numa grande empresa aí, uma multinacional, né? E que ela fez o curso de sommelier, ganhou a bolsa, fez com muito esforço, e depois ela foi demitida.
Ela ganhou, inclusive, a bolsa para fazer um outro curso dentro da empresa e quem ficou foi o chefe dela com a bolsa. Gente, como assim? Por quê, né? Ele era um homem branco, enfim. Eu tenho isso, essas É isso, informações que eu tenho, é esse que é o racismo que a gente vê muito, né? exatamente, Não é não falado, é mas falado. E isso que eu estou falando para você, não é que eu ouvi dizer. A pessoa, não só ela, mas outras pessoas, me narrou. Eu tenho tudo isso documentado e guardado, bem guardado, né? Essas uhum. informações, porque as pessoas vão querer descredibilizar a nossa fala e vai falar que não é verdade. Mas eu tenho todas essas informações. E aí é isso que acontece, não adianta só dar o curso, formar e depois não absorver. E se absorver, não é colocar lá de novo naquela condição de subalternidade. É dar chance mesmo para ser gerentes, né, chefes de repartição, mestre cervejeiro, consultores, realmente dar espaço indeterminado para que a pessoa possa desenvolver todas as suas habilidades, suas Sim, potencialidades. ocupar todos os espaços Todos que os ela tem direito, espaços. que todos têm direito. Exatamente. Exatamente. É isso que eu chamo equidade, é isso que eu chamo proporcionalidade. A gente vê as pessoas em números significativos nos espaços e não só meia dúzia para dizer que tem. Né? Quando for abordado, fazer, Exatamente, é. mas eu tenho fulano aqui, a fulano aqui, que são pessoas É. negras, estou cumprindo aqui, sabe? Não sou racista porque tem Uhum. essas pessoas aqui. O que acontece muito hoje em dia ainda, Isso né? que eu estou falando para você é mais uma configuração do racismo. Então, que as pessoas Muito, ouçam sem e dúvida. realmente, e assim, como diz o Preto Zezé, né, a gente tem que fazer o constrangimento pedagógico para que as pessoas realmente mudem. Porque se elas não forem acionadas, questionadas, elas não se movimentam. Né? Então, é isso, que mais Infelizmente. pessoas negras entrem no mercado em todos os espaços, pessoas trans em todos os espaços, pessoas pertencentes aos povos originários em todos os espaços, pessoas com deficiência em todos os espaços. Porque somos muitas potências, temos múltiplas capacidades e não somos coitadas, não precisamos ser salvas por ninguém. Eu acho que é essa frase que fica, nós não precisamos ser salvas por ninguém. Maravilhosa, Sara. Ah, muito obrigada de coração por todo esse papo. Nossa, se eu pudesse, eu conversaria com você horas. Foi muito gostoso para mim. E foi uma honra também. E muito sucesso, que você continue sendo essa pessoa de voz, ouvida por muitos e admirada por muitos também, eu tenho certeza. E que cada vez mais, né, possam ter mulheres pretas ocupando os espaços, todos os espaços. E no que eu, como mulher branca, a minha limitação como mulher eu tenho, mas eu como mulher branca ainda tenho Alguns ainda tô acessos, né? alguns acessos que eu posso facilitar. Se tiver ao meu alcance, eu digo que pode contar comigo da maneira que for. E se eu também não estiver enxergando alguma coisa, eu peço, por favor, me fale. Meus ouvidos são todos seus. E eu quero muito que isso mude. Se eu pudesse, se tivesse esse poder, eu já teria feito assim e mudado. Mas eu não tenho. Caminhando, né, juntas, a passinhos de formiga, porque estamos num sistema que ele é interessante, oprimir os grupos, né? Sim, Enfim. Então é uma luta, diária, né? diária, né? Antirracista, antifascista, anti-misógina, tudo, né? Então, mas estamos juntas. E muito obrigada. Ai, sou eu que agradeço, viu, Bianca? Foi maravilhoso bater um papo com você. Quando você me mandou a mensagem, eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Sempre fui, minha mãe diz. E aí que acontece? Mas assim foi de pronto, sabe? Tanto que eu nem fui atrás dessas informações, assim, porque tipo, Ai, bateu. que bom, Sarinha, fico muito Não, feliz, muito agradecida de verdade. mas é isso. Mas que legal. Fico feliz. Eu também desejo muito sucesso a você. Espero Obrigada. que em breve você esteja, né, consiga sua colocação aí no mercado, que você consiga aí se expandir cada vez mais no universo da cerveja. E aí, eu não sei se você está sabendo, né? Tem a Academia da Cerveja, que foi lançada recentemente e que dá uns cursos grátis
Tudo bem que vai ser cursos muito introdutórios, mas tem algumas palestras bem interessantes. Ai, ótimo, bom saber. Eu, por exemplo, vou assistir agora, depois que a gente terminar, uma aula sobre espuma de cerveja, com um cara especialista em cerveja. E eu achei bem legal. O nome dele é Charles Benford. Eu não sei se é assim que pronuncia. Ele é inglês. E aí é bem legal, porque eles têm essas palestras, têm os cursos, eles dão um certificado, sabe? Ótimo. Ai, a gente aprende tanto, né? Eu aprendi muito com vocês. No Beer Summit eu participei e eu aprendi muita coisa. Nossa, aprendi muito. Eu achei sensacional. Eu participei da trilha de harmonização, né? Eu construí junto com a doutora Laurence Alves uma harmonização muito linda sobre ancestralidade, cerveja, ancestralidade e literatura. Ai, que linda. Mas é isso. Sarinha, muito obrigada. Ai, obrigada, viu, Bianca? Um dia, se você quiser falar apenas sobre harmonizações, a gente pode montar umas dicas, né? Ai, seria legal, é uma ideia muito legal. Escolher alguns estilos de cervejas para fazer as harmonizações e os pratos, dar umas dicas. Ai, vai ser um prazer. Aí a gente fala só sobre isso. Sim. Posso até criar as receitas e a gente vai dando as receitas junto, né? Dando uma ótima ideia. E harmonizar com literatura também. E quero seus livros. A gente escolhe os livros, enfim. Vamos sim. Maria, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!